Olá, pessoal, mais uma vez, bem-vindos, né, ao podcast. Boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai chegar esse vídeo até você. Mas hoje nós temos uma pessoa especial aqui, como todos que participam do meu podcast, né? Lembrando que a gente traz exemplos terapêuticos, nós trazemos terapeutas para explicarem sobre o seu trabalho, e é o momento que nós precisamos, né? Dessa expansão da consciência, da nossa cura. Quando a gente faz terapia, a gente está dando um amor não só para nós, mas para o próximo. Eu sempre brinco, né? Pessoas felizes fazem outras pessoas felizes. Pessoas tristes, o mesmo. Então, quando você se cuida, você faz um ato de amor com você e com o próximo, né? Você evita problema, você transforma as vidas, você olha as suas feridas e também olha tudo aquilo que você precisa limpar, se ressignificar. Então, hoje existem diversas terapias, diversas, dentro do nosso sistema no Brasil e no mundo. Inclusive, no Brasil é conhecido pelo SUS algumas práticas, né? E hoje estou com o prazer de receber o Matheus aqui. Ele é terapeuta da alma, né? Ele também conduz cerimônias xamânicas, né? Onde ele trabalha com algumas ervas sagradas que ele vai explicar. A terapia do magnetismo, né? É uma terapia quântica através de toques que ele vai poder explicar melhor. Que para mim é de suma importância quando a gente tem terapeutas homens, porque os homens precisam estar na consciência, porque a maioria sempre é as mulheres que estão nessa consciência terapêutica. Então, quando eu vejo que tem um homem nesse movimento, eu fico muito feliz, porque homens trabalham com homens, então é mais fácil a transformação. Eu vou perguntar daqui a pouco exatamente sobre isso para ele, o quão importante essa força masculina está levantando também. Bem-vindo, Matheus, ao meu podcast. Seja bem-vindo. Andressa, né? Se sinta à vontade aí para compartilhar conosco. Gratidão. Imagina. Primeiramente, fala um pouco de você, da tua profissão, o que você faz. Dá um resumão para nós aí. Tudo bem. Então, eu me chamo Matheus, atualmente moro em Curitiba, tenho 26 anos de idade, tenho uma microempresa imobiliária de negócios imobiliários, né, onde tem uma equipe de 20 corretores. Vou explicar para vocês também como eu aplico o magnetismo nessa área corporativa e também atuo como terapeuta e também terapeuta em cerimônias, né? A gente abre cerimônias com a medicina, né, as medicinas da floresta. E vamos atirando para tudo quanto é lado, aí um pouquinho de magnetismo aqui, um pouco de medicina aqui, para curar todo mundo e tudo quanto é jeito. E você é empresário, então? Isso. Começou cedo a carreira. Como é que foi para você assim? Então, comecei... Tem exemplo nos pais? Como é que funciona? Então, meu pai desde cedo também mexia com carro, né? Acabou falecendo cedo, faleceu com 40 anos. Nossa. Eu estava fazendo 22 anos de idade quando ele faleceu e eu estava, inclusive, entrando nessa empresa. Né? Então, entrei nessa empresa e lá você começa autônomo, né? Então, nunca tinha tido essa experiência, sempre trabalhei registrado e entrei, né? Querendo, não conhecia o magnetismo ainda, já consagrava ayahuasca, e entrei querendo uma oportunidade, né? No ramo de vendas ali, vender imóveis. E depois disso fui, né, me desenvolvendo ali, não conhecia o magnetismo ainda, né? O boom do negócio veio depois do magnetismo. Porque ali você tem que ter muito contato com as pessoas, né? Vendas é persuasão, é olhar, é a conversa, a lábia, né? Então, tudo que você vai aprimorando ali vai fazendo essa diferença. Só que chega uma hora que não, só os cursos de vendas, sabe, aquele cursinho online ali não acaba se limitando, né? Até onde eu conheci o magnetismo. O magnetismo, ele é uma técnica da onde, especificamente? O magnetismo... brasileira, São Paulo, Estados Unidos, brasileira, São Paulo, mesma coisa. No caso, comecei o magnetismo com o mestre Fernando, né, liberal. Ele e essa técnica é do Fernando? Isso, essa técnica é do mestre Fernando. Ah, então ela é brasileira. Isso. No caso, comecei com ele aqui no Brasil, né? Vão fazer aí 4 anos que comecei, fiz o primeiro curso com ele, terminei a formação e depois disso já comecei os primeiros atendimentos, né? E depois comecei, né, na ayahuasca. Quem consagra ayahuasca sabe que é uma conversa muito forte que você tem com você mesmo, né? No começo tem muita limpeza, mas depois a gente vai... Depois que limpa, né, aquela água suja que está ali, né? Coloca a água limpa de novo no copo, a gente começa a trabalhar melhor aquela água para novas coisas. Então a ayahuasca ela vem muito para trabalhar o passado, mas também ela serve muito bem para trabalhar o futuro também, né? Depois que você jogou aquela aguinha fora. Então, depois que comecei a praticar e entender o magnetismo, foi aonde eu comecei a aplicar isso dentro do meu trabalho, né? Então, eu acho até legal você falar em relação a ser homem, como que os homens trabalham dessa forma terapêutica. Isso, até eu acho legal, porque assim, pessoal, nós estamos num movimento de expansão de consciência planetária, que o nosso planeta está meio que um caos, né? Um caos cósmico. Então, muitas coisas estão saindo à tona, muitas coisas estão se limpando, muitas crenças limitantes estão sendo reavaliadas. Então, assim, eu vejo que o movimento masculino está crescendo muito na área terapêutica. E isso me deixa muito feliz, porque por anos sempre foram as mulheres, né?
E agora tá esse movimento. Como é que para você ser terapeuta homem? Qual que é a linha que você trabalha? Você trabalha mais com homem, trabalha misto? Como é que funciona? Como é que foi o teu despertar para a área terapêutica? No começo foi um bloqueio bem intenso, assim, foi bem moroso. Até mesmo aprendendo o curso, você tem que fazer, é muita prática, né? Tem a parte racional ali da coisa, de explicar como vai ser a técnica, mas tem a parte que é só 90% do curso vai ser só prática. Então, você tem que praticar com os homens, porque na energia, né, no magnetismo, não tem o feminino e o masculino. A gente tem aqui na fisicalidade, que também corresponde, né, no magnetismo, mas a energia ela acaba sendo geral para uma só. Então, tem alguns exercícios que a gente fica muito próximo da pessoa, porque o magnetismo ele vai mexer com o que você tem mais distintivo. Né? O magnetismo ele já é usado desde o princípio, desde a época das cavernas. Mesma coisa as runas. Elas são uma figura de linguagem que a gente também aplica no magnetismo. Então, para eu poder chegar, por exemplo, no irmão que está aprendendo também, e eu ter que fazer alguns símbolos nele aqui, eu tenho que chegar um pouco mais perto dele, sentir, né? E quando a gente fala sentir o cheiro, não é sentir o cheiro do perfume da pessoa, é o cheiro da timbra, é o feromônio, aquela coisa que sai mesmo da pessoa e você tem que estar ali, tem que estar atento, né? Tem algumas técnicas que nos ajudam a gente sentir melhor isso no dia a dia, né? A gente começa fazendo curso, depois na terapia, com o dia a dia você vai ficando e vai... E é isso que, de certa forma, vai fazendo você prosperar, né? Porque você tá com habilidades ali que você tá carregando, que todo mundo tem, só que ninguém tem acesso. Por quê? Porque não sabe nem como chegar. Né? E com os homens é um bloqueio muito grande, porque você tem que ficar muito próximo deles. Isso que eu ia perguntar. Como é que é pra eles, né? E acaba quebrando uns tabus ali, porque você vê que é muita coisa da Matrix. Né? Essa coisa, porque não sei o quê, porque tá muito perto do homem, que não sei o quê, que o homem não faz essas coisas. Mas se o irmão tá precisando de uma ajuda, e o corpo, né? Qual que é a diferença do peito do homem e do peito da mulher? A única diferença é que o dela tem uma camada de gordura a mais e que vai ser maior. Né? Isso é polêmico, porque assim, a gente tem essa visão, as pessoas estão mais avançadas, mas assim, né, a gente já poderia ter uma resposta que milhões. Sim. Só que é nível da consciência, né? Nível da consciência. Por exemplo, o Matheus já tem uma consciência que ele vai conseguir ver isso diferenciado. Sim. Nós, brasileiros, nós somos muito expostos à sexualidade, né? Por exemplo, eu morei na Alemanha. Julgamento, né? Julgamento, essa sexualidade extrema. Eu morei na Alemanha. Lá é bem comum, tipo, o topless é comum, sauna mista é comum. Ninguém se vê com essa vou te devorar, né? Aqui já é basicamente isso. E esse bloqueio, acho que um dos bloqueios do homem é isso, ser tocado, né? Isso. Infelizmente já é o arquétipo do Brasil, né? Fotos do Rio de Janeiro, né? Das praias, já é aquela coisa da mulher brasileira, então já é um símbolo sexual que já chega lá fora, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, para o homem acaba sendo um bloqueio muito grande aprender ou fazer a terapia com outro homem, justamente por causa do toque, né? E às vezes, o magnetismo ele é sem toque. Só que no começo, para poder estimular, tem os pontos ocultos do corpo, né? É aí que algumas pessoas acabam se confundindo até um pouquinho com o Tantra em relação né, às vestes, né? Em relação também a pegar, por exemplo, na genitália mesmo Mas tem pontos do paciente. Tem pontos, sim, né? É porque eu vi que o Fernando pegou num ponto, assim. É por isso que eu pensei que era parecido. Tem os pontos ocultos ali que vão estimular as áreas erógenas para poder subir essa energia. Né? São áreas traumatizadas? Ou não são traumatizadas? São pontos psicoenergéticos? São pontos sensoenergéticos e pontos do nosso corpo onde quanticamente a gente vai estar guardando também as nossas memórias. Né? Por exemplo, uma coisa que ninguém sabe, a gente pensa que, né, porque tá na minha memória, né? A pessoa já fala, não, peraí que eu vou lembrar que tá na minha memória. Mas memória familiar a gente guarda no joelho e perto da virilha. Né? Quem que sabe disso? Ninguém. Então o magnetismo ele já vai direto na ferida, né? Ele vai nos pontos, né, que estão ali escondidos, né? E hoje a medicina tradicional não deixa a gente chegar por causa da Matrix, da né? crosta, então, da Matrix, isso né? já vem de um conhecimento muito mais antigo, conhecimento oriental, né? Que está chegando agora aí para nós para poder desvendar, para poder operar e fazer isso de certa forma não verbal, né? Por exemplo, você está com algum tipo de problema, você vai lá, marca uma consulta com um psicólogo, né? É maravilhoso, resolve um monte de coisa, mas chega uma hora que não anda mais. Então você está muito, 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 muito no racional. Mas e a tua parte emocional? E a tua parte instintiva? Então o magnetismo, eu não vou precisar te fazer nada, né? Não vou precisar te falar nada para você se curar. Você mesmo se cura, né? Só com a própria energia. É simples. E é assim que eles faziam na Idade da Pedra. Porque ninguém sabia conversar, ninguém sabia dialogar.
Era só assim, era aqueles instintos. E aí vem a questão das runas. Então, como a gente não sabia conversar, eu chegava em você e fazia o Andressa. E Sim. desenhava um símbolo e você entendia o que eu estava falando. Então, o magnetismo ele foi se esquecendo, foi se esquecendo. Então, as pessoas elas começaram a racionalizar tanto a vida, né? Tanto essa Matrix, tanto esse mundo robótico, que elas acabam esquecendo do que elas têm de mais importante, que é o magnetismo pessoal dela. E mesma coisa, qual a diferença do magnetismo? Não sei se você conhece a técnica do EFT. Técnica do FT. EFT também que é com toques. Não sei se você chegou a conhecer essa técnica. Eu conheço a técnica FL. FL, acho que é essa, FL. Qual a diferença? FT, essa FT eu não... Acho que é FL, que é do toque também, né? Isso. FL, no caso, quando o mestre Fernando foi, né, ele vai ensinar a gente no tempo que ele fazia mais os cursos presenciais, ele falava que tinha as técnicas FL. Então, por exemplo, tinha uma técnica onde a gente ia mexer com o plexo da cabeça da pessoa, né? Então, ela senta, a gente fala para ela, né, relaxar, ficar tranquila, não precisa falar nada mesmo. É diferente da hipnose, porque a hipnose você vai dando os comandos e você fica... a pessoa fica sob o seu controle. Ali ela vai ficar quieta e só vai acontecer e ela sente. Então ela não vai ver nada, ela só vai realmente sentir. Então a técnica FL, né, ele deu esse apelido porque a gente começa a passar os dedos, né, e quando a gente faz o curso, a gente começa a ter uma consciência muito grande do para que serve cada dedo. Então, para nós aqui, né, visualmente, são 5 dedos. Mas se eu te falar que nós temos todos os elementais nos dedos da mão. Os elementais de cada dedo é um chakra também, né? Isso, os elementais de cada dedo acaba sendo um chakra. Então, isso também está presente no magnetismo. Então, quando a gente começa a manusear a cabeça da pessoa e desenhar certos símbolos, como, por exemplo, as runas certas, com a intenção do que e daquilo que a pessoa está te pedindo para curar ou aquilo que ela quer magnetizar, por exemplo, tem pessoa que chega e pede muito aqui, eu quero saúde, eu quero comprar um apartamento novo. E dá para magnetizar um apartamento através do toque? Sim, dá. Pessoal, olha, eu conheço bastante terapia, viu? Eu vou fazer também para me magnetizar. Né? Então... Porque é muito interessante, porque assim, existem muitas práticas dentro das práticas integrativas e terapêuticas, e é um vasto conhecimento. Eu, por exemplo, faço o Theta Healing, né? O Theta Healing também é através das energias que você visualiza. Então, as pessoas, mas como, Andressa, você vai fazer isso? É uma técnica, né? É uma técnica. Então, tudo são técnicas, né? A pessoa não tira do nada, assim, tudo tem um porquê. Sim. E o magnetismo ele está envolvido de uma forma geral, porque ele está... no universo tudo é correspondente, né? Já dizia a terceira lei do hermetismo. Então, se tudo é mental, tudo começa por aqui. E se tudo é correspondente, a gente já vê um exemplo da correspondência na própria oração, que é uma das orações mais antigas, né? Deus fala assim na terra como no céu. Então, será que tem tanta diferença assim entre aqui e lá? Não. Né? Se já tem na própria oração. Então, o magnetismo ele começa aqui dentro, mas ele também tem aqui fora. Só que daí tem a velocidade da luz. Então, André, se eu pedir para você fechar os olhos, você só vai ver um breu, só vai ver um preto. Sim. Agora, se eu pedir para você imaginar e criar aí na sua mente algo que você queira, é normal vir a imagem daquilo que você quer, correto? Sim. Só que vai ter que surgir uma faísca, vai ter que surgir uma luz. E a luz, ela tem quantos, né, vibra aí em quantos quilômetros por hora, né? 299 milhões por segundo. E quase 1 bi por hora. Então, a velocidade da luz que você tem na sua cabeça está vibrando nisso. Então, tudo que você faz aqui é correspondente daquilo. Só que só isso não basta. Porque isso, o Livro do Segredo, né, Napoleão Hill, Pai Rico, Pai Pobre, já dão esses gatilhos para a gente poder ter esse tipo de conhecimento. É meio básico ainda, Só que como que a gente vai fazer para... Tá, eu tenho conhecimento, mas como é que eu vou fazer para ativar isso? Como é que eu vou jogar aquele braço, aquela teia, para realmente trazer isso para perto do meu campo? Aí entra a questão do magnetismo. Né? Como que tá a tua energia para você poder... Porque todo mundo tem um imã. Né? A gente já vive em cima de um grande imã que é a Terra. Sim. Então, o magnetismo da Terra está interligado direto ao núcleo do planeta, que é a parte mais quente. E está também interligado aos nossos corações, que é a parte, né, mais magnética ali que a gente vai ter. Então tá tudo interligado. Só que como que a gente vai fazer para poder atrair aquilo, sendo que a gente só tem a informação? E a ativação da coisa? Como que a gente dá esse choque para poder fazer com que mais ou menos isso como aconteça? fazer um bolo, né? Isso. Você faz o bolo, tem todo um procedimento. É isso aí. E você falou uma coisa ontem que eu achei bem interessante. Quando a gente está perdendo a nossa energia, não é que você falou, quando a gente está perdendo o nosso magnetismo, a gente
Como é que você falou ontem? Você falou uma frase muito bonita sobre perder a energia, o magnetismo, sobre a Isso. questão de, às vezes, acontecer um monte de acidente na sua casa, na É, sua vida. quando você... É muito comum, porque se a gente é filho de Deus, a gente tá nessa realidade, poxa, Deus é o dono da porra toda, né? Ele quer que a gente seja feliz. Ele quer que a gente prospere. Então por que vai dar um monte de BO na nossa vida? Porque é a gente mesmo que constrói esses BOs. Então quando a gente não tem consciência do magnetismo, a nossa energia começa a baixar. A nossa energia começa a baixar, com certeza não vai vir prosperidade, né? Vai vir doença, vai vir ansiedade, vai vir estresse, vai vir fobia. Aí, isso você começa a sentir no físico, só que antes você já estava alimentando pensamentos que não eram tão assim positivos. Aí começa a pegar no físico. Aí depois começa a pegar no físico, muitas vezes sem perceber começa a acontecer no teu ambiente, que foi o exemplo do carro que eu te dei. Então, ano passado eu passei por uma época também de baixa de energia, mesmo tendo esse conhecimento, né? Então, no final a gente acaba sendo humano, uma hora ou outra vai pegar Não ali. tem Não, como, né? então Por a isso que eu falo, o gente... terapeuta sempre está condicionado ao Isso, terapeuta, né? A isso, ser terapeuta também. isso, Então, a ser terapeutizado, né? isso. E vamos pular um pouquinho do carro. Dá um exemplo para nós aí, como que, na prática, como é que funciona o magnetismo terapêutico, assim? Na prática, no caso, a pessoa, no caso, ela vai chegar com diversas questões emocionais ou traumas para que isso seja curado, né? Ou ela vai vir pedindo algumas coisas. E eu sempre falo que é assim, que nem esse copo aqui. Eu vou encher esse copo de água aqui e a gente vai, né, Andressa, vamos embora daqui, vamos deixar o copo aí um mês. A gente vai voltar aqui e vai tomar a mesma água? Não. A água vai estar suja, vai estar com poeira, vai estar com bichinho, então não tem como trocar, né? Não vai ter como beber essa água. E nós, seres humanos, somos 76%, né, de água. Então, faz quanto tempo que a gente não troca essa água? Uhum. Né? Então, o magnetismo ele vai servir para poder trocar essa água. Então, o que eu falo para as pessoas que já vêm, às vezes, querendo pedir bem material, carro, dinheiro, quero ser próspero e tal. Não, primeiro a gente precisa cuidar do nosso cálice para daí receber uma água boa. Então, a gente começa com essa terapia. Acaba sendo bem simples no caso, são passes, né? Daí tem os pontos ocultos do corpo onde você vai fazer a pessoa ter essas descargas. Então tem as técnicas que eu também tenho que me preparar antes para poder também mexer na pessoa, porque não tem como você ficar também magnetizado com a Kundalini ativada ali 24 horas por dia. Não, Então, nem pode, né? não, Porque nem a Kundalini pode. ela é específica para algumas curas. Sim, sim. Então, um pouco antes de fazer a aplicação das técnicas em alguém, né, eu sempre me preparo ali também meia, uma hora antes. Né? Também sou do campo das medicinas, pratico também o rapé, que ajuda bastante ali a você se centrar no teu momento para você poder estar conduzindo aquela energia ali. Né? Então, a todo momento o nosso pensamento ali, a nossa cabeça, ela está gastando, é o que eu falo para os pacientes, está gastando energia. Cara, se você pegasse metade dessa energia que você está gastando e focasse em uma coisa só, que é, por exemplo, o carro que você quer comprar, você já estaria dirigindo E ele tem algum hoje. ponto aqui na cabeça para fazer, para focar isso? Como é que funciona? Tem uma técnica que é muito legal. Ela é bem simples, gente. A gente fala do magnetismo, vê a gente fazendo os vídeos, mas é muito feijão com arroz. Por exemplo, tem uma técnica que se chama espelho egípcio. Então, nós sabemos que o nosso lado direito do cérebro é o lado emocional e o nosso lado esquerdo, né, é o lado racional. Quando você olha para o espelho, você também consegue ver o teu terceiro olho. Não necessariamente o terceiro olho, mas aqui nessa direção. Então você se concentra, você olha bem para o teu olho direito, no caso. Por que o olho direito? Porque o olho direito está do lado emocional do cérebro. Ou seja, ele não tem filtro. O olho esquerdo ele julga as coisas, né? Então, quando você está olhando para o espelho e começa a fazer esse joguinho, né? E começa a fazer essa pirâmide, e você foca no teu olho direito, você começa a ter um poder de concentração maior com você mesmo, primeiro, para daí depois você começar a controlar essa energia vai ser ela que vai... Ela que vai trazer aquilo que você está querendo, que você está vibrando no momento. Então, essa é uma técnica inicial, né? Eu acho que para a gente poder fazer o magnetismo em alguém, né? E para a gente começar a fazer na gente, principalmente, tem que começar Pessoal, pelo eu vou olhar. passar pela técnica e vou voltar aqui para contar para vocês como é que foi. É. Porque é muito complexo, né? A gente falar em alguns minutos aí. Ainda mais que eu quero perguntar para ele assim, para quem não sabe, o que é ayahuasca, o que é o rapé, dar uma leve explanada, assim, devido ao nosso tempo. Como se conduz a cerimônia, como é que começou
esse chamado para você. E a parte egípcia também. Uhum, legal. A ayahuasca começou há alguns anos, né? Já fazem 10 anos que eu consagro. Eu comecei no Santo Daime. Você começou com 16 anos? Isso. Meu Deus, despertar super cedo. Tá vendo, jovens? Aí, ó. O exemplo? Comecei com 16 anos a ayahuasca. E eu não sabia nem como falar muito pra minha mãe, porque na época eu era de menor. E daí a gente não conhecia xamanismo, não, né? Tava tendo acesso, então só encontrava na cidade. Então eu tinha que ir na igreja e eu tava todo nervoso, porque eu precisava pedir uma autorização e eu achava que minha mãe não ia deixar. E fiquei enrolando. Eu falei, putz, não vai ter como, porque os caras não vão me aceitar. Cheguei lá na mãe e falei, mãe, olha, eu vou lá com meu amigo na igreja dele e tal, mas que igreja que é essa? Né? Ah, uma igreja que tem o Santo Daime e tal. Eu falei, pita, agora ela não vai deixar, né? Ela falou, ah, não, tudo bem, pode ir. Eu tenho uma amiga minha que é a Sandra lá, minha vizinha, vai, é muito bom. Nossa senhora, fiquei feliz da vida. Fui a primeira vez lá, é uma experiência bem impactante, porque existem egrégoras e egrégoras, então apesar da bebida ser a mesma, quando você consagra dentro da religião é uma coisa, quando você consagra com os indígenas é uma outra coisa, então vai de egrégora para egrégora e depende da intenção do trabalho, né, da cerimônia. Então comecei um tempinho atrás na igreja mesmo, né, depois disso acabei conhecendo, né, os indígenas, aí iniciei no trabalho xamânico, depois do trabalho xamânico comecei a conhecer outros profissionais lá, como por exemplo o Ramanati, né, Águia Dourada, chamo ele de Padinho, né, o padrinho da ayahuasca. Então, uma pessoa muito inteligente também, músico xamânico, então tem muita ideia para poder passar, aonde eu criei esse projeto com ele, né, de início, para poder fazer cerimônias. Então, faço uma mescla aí bem legal para poder atrair todo tipo de pessoa, todo tipo de público, para acabar se curando também em prol de um objetivo só, né, que é a cura. E a cura é para quem procura. Exatamente. E a parte egípcia que você falou? Resume para nós. A parte egípcia também vem nessa mesma linha, a fim de fazer um estudo mais ancestral. Sair daquela parte só do indígena e ir para... né? Porque se a gente for estudar o Egito, a gente vê aí 6, 7 mil anos atrás. Né? E dentro do ocultismo a gente sabe que não. Né? Que tem 20 mil anos atrás, antes de Menés ainda. Pessoal, a gente vai marcar um tema só falar sobre o ocultismo. Eu adoro esse tema. E você faz 4 anos que dirige a cerimônia já. Isso. Bacana, parabéns pelo trabalho. Pessoal, nós já estamos aí quase na finalização do nosso podcast. O Matheus está sempre convidado aqui na nossa casa, né, para estar falando sobre o seu trabalho, expandindo a consciência das pessoas, criando os cursos, as novidades, a gente vai estar passando aqui para vocês. E eu gostaria agora, Matheus, que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem aí pro pessoal, pro planeta, algum marco que você queira passar, alguma frase sua ou simplesmente alguma frase para deixar aí fixado para finalizar nosso podcast. Bacana. Então, a mensagem que eu tenho para dar para todos os irmãos é que a natureza é energia. E nada na natureza a gente se perde. Né? Na natureza, a energia ela se transforma. E ela está em constante transformação, em constante evolução. Então, se a gente não se atentar, né, a esses novos sentidos da energia, cada vez fica um pouco mais distante o nosso objetivo, né, seja ele espiritual, seja ele material, seja ele profissional. Então, é muito clichê a gente falar que acredita em milagres. Né? Mas quando a gente fala que acredita em milagres, a gente não consegue dizer um milagre que tenha acontecido na nossa vida. Mas é tão difícil assim dizer que nós somos um milagre, que eu sou um milagre, que você é um milagre, às vezes só por estar aqui. Poxa, às vezes eu estou trabalhando, eu estou correndo, eu estou ajudando pessoas, eu estou respondendo, eu estou mandando mensagem, eu estou fazendo terapia, e às vezes eu me pego e falo assim, poxa, caramba, eu estou vivo, né? E a gente acaba lembrando que está vivo, e a gente esquece dessa gratidão. E é por isso que o nosso magnetismo ele acaba baixando, porque a gente tira essa atenção de nós mesmos com a correria do dia a dia, e aí começa a chegar essas doenças. Então o magnetismo, né, as medicinas estão aí para fazer a gente lembrar de quem a gente é. Fazer lembrar de quem a gente quer. É simples. Isso aí. Pessoal, fiquem ligadinhos, em breve vai estar, né, subindo no nosso YouTube. Sigam a gente no nosso canal, no Instagram. E quero agradecer mais uma vez, Matheus, a sua espiritualidade, a sua ancestralidade, né, por estar manifestando no masculino. E convido vocês, homens, a se permitirem, a sair dos padrões e também sair daquelas crianças, o homem não chora, o homem não pode fazer terapia, isso é coisa para homem fraco, não. O homem precisa elevar a sua consciência, né? E venham para um despertar também vocês para equilibrar todo o nosso sistema. Gratidão, pessoal. Gratidão. Até a próxima.